Bem, pessoal, como a gente chegou a iniciar ali na aula, a tratar do tema, né? Conforme eu falei, não existem listas definitivas ou formas manuais definitivos que mostrem como criar o jogo, né? Um jogo pequeno é feito de determinada maneira, um jogo médio é feito de outra maneira e um jogo grande é feito de outra maneira. Isso também varia de empresa para empresa. Então aqui eu reuni aqui toda a minha experiência com o assunto e também fiz umas pesquisas para mostrar, vamos dizer assim, mais ou menos, como pode ser feito o desenvolvimento aí de um game, né? E também mostrar, claro, os aplicativos por trás dos games, que também não existe uma lista definitiva, existem dezenas e dezenas de aplicativos que você pode usar, e muitos dos quais concorrem entre si, então vai de cada um também, né? Inicialmente, para o desenvolvimento aí do game, a gente tem a concepção, que é a ideia inicial. Ou seja, o jogo vai ser sobre o quê? Qual é a ideia do jogo? Qual é o conceito que o jogo vai abordar? Então é aquele momento onde você tem a ideia de fazer um jogo. E também vai ter lá os rascunhos, né? Vai ter a questão do projeto. Depois que você fizer os rascunhos, você faz um rascunho mais elaborado, vamos dizer assim, que é a questão ali do projeto, ou um pré-projeto para o jogo, né? E de preferência você pode definir também o tipo de jogo e também para qual plataforma você está fazendo aquele jogo, tá? Em relação a essa concepção inicial, aí varia muito, isso é uma questão muito pessoal. Aqui, por exemplo, vocês estão vendo um trabalho meu. Então aqui, veja, aqui foi o meu rascunho inicial. Então eu geralmente faço o desenhozinho, né? E aqui é o resultado final do trabalho, que no caso aqui é um widget para Android, né? O pessoal que da eletiva anterior já viu essa construção aqui, é um widget de bateria. Então aqui tem a minha ideia inicial e aqui tem um trabalho final já realizado, né? Mas como eu falei, isso varia de pessoa para pessoa, de equipe para equipe. Então esse é o primeiro ponto, é a concepção inicial, a ideia inicial do jogo. Depois vem aí o processo de modelagem, né? Que no caso inclui aí a criação dos modelos 3D, caso seja um jogo 3D, aí você vai ter ali a criação dos cenários e dos atores. E se for um jogo 2D, vai ter a criação dos gráficos 2D. São caminhos ligeiramente diferentes. Então fazer um jogo 3D é uma coisa, fazer um jogo 2D é outra. E há muitas diferenças entre esses dois caminhos aí, né? No caso aqui, eu vou focar mais nos jogos 3D, tá? Isso aqui é um print, é uma imagem que um colega meu, ele faz objetos para games, né? E aqui é uma armazinha que ele fez. Ele fez e postou anteontem lá num grupo que eu faço parte. E a gente conversa bastante e ele gosta de fazer a modelagem de atores, objetos para cenários, para jogos, principalmente para jogos de tiro. Então isso aqui ele fez no Blender, né? Tá até aqui aberto, olha só. Esse aqui é o modelo que eu baixei lá do blog dele. Então aqui ele modelou isso daqui. Ele faz a modelagem, ele coloca aqui a foto da arma e vai fazendo a construção 3D em cima. Então o game 3D ele passa por esse processo. Eu diria que é a parte mais trabalhosa do jogo. É fazer toda a modelagem 3D, né? Então, o segundo ponto, modelagem, depois da ideia, da concepção inicial do jogo. Depois vem a criação e aplicação dos materiais. No caso aqui, apenas para games 3D, ou seja, você vai colorir os objetos. Aqui eu tenho um exemplo de um dos programas mais utilizados, na verdade é o mais utilizado, é o Substance Painter da Adobe. E ele serve para você colocar as cores nos objetos. Então, as cores e o brilho também, se for metal, ferrugem, né? Se for plástico, você coloca lá as características do plástico, a forma como ele reflete a luz. Então, isso daí é a criação e aplicação dos materiais depois da modelagem. Aqui, como vocês puderam notar, ó, aqui está sem cor, tá cru, né? É o modelo 3D cru. Então, depois disso daqui, depois de construir os objetos 3D, aí você tem que ir para um programa que faça a questão da pintura 3D. Aqui eu estou com o Substance aberto, né? Eu tenho ele aqui, olha só. Então, esse camarada aqui é que faz a questão aí dos materiais, né? A gente chama material. Então, vidro, ferro, cobre, ouro.
tudo você vai criar aqui. Então você modela o objeto, traz para cá e aí você vai colocando cor, objeto por objeto. Aqui, por exemplo, tem vários materiais pré-prontos que você pode usar. Eu vou até arrastar um aqui, por exemplo, esse daqui, ó. Então veja que ele já colocou ali, ó, um material na arma. Aí você vai colocando depois o texto, baixo, alto relevo, né? Você pode criar o seu próprio material aqui, do jeito que você quiser. Pode mudar a cor, colocar arranhão, colocar ferrugem e tantas outras coisas, né? E aqui você pode brincar, vamos dizer assim, como você quiser, tá? Então essa parte aí a gente chama de criação e aplicação dos materiais, é a famosa texturização. Depois, na verdade é de forma paralela, a gente tem a questão dos efeitos sonoros e das músicas, tá? Que é uma parte também assim bem trabalhosa. As grandes empresas têm músicos trabalhando ali, né? Tem profissionais apenas para isso. Aqui eu coloquei um print do Audacity, que é um aplicativo gratuito que serve para você editar músicas aí, né? E também o pessoal usa muito programas que criam música, mixers, né? Que aí você vai poder criar seus próprios efeitos, suas próprias músicas. O Audacity é mais um editor, então você corta música, seleciona trechos, amplifica, reduz o volume, né? Mas eles usam basicamente esses dois tipos: programas para edição do áudio, como o Audacity, e programas para criação de música e de efeitos sonoros. Mais na frente aqui no vídeo eu vou citar pelo menos um aí para vocês. Depois vem a programação do jogo, tá? Ou seja, você tem a ideia do jogo, faz os seus rascunhos, faz o seu projetozinho inicial. Depois você parte aí para modelagem. Depois você parte para texturização, né? A criação e aplicação dos materiais. Depois os efeitos sonoros. E aí você vai para um engine gráfica agora, para o motor de jogo. Aí você traz tudo que você criou para cá. É aqui onde você vai juntar tudo e programar o seu jogo. Aqui eu tenho um print de um projeto meu mesmo. Aqui é a Unreal Engine, né? Ou a Unreal Engine, que é um motor de jogo gratuito, um dos mais poderosos que a gente tem aí no mercado. Então aqui, por exemplo, eu tenho ela aberta aqui, né? Olha, tem esse projeto aqui que eu estou fazendo, por exemplo, aqui é um museu. Então, essa daqui é a primeira fase. Então, aqui eu estou no motor de jogo. Então, esses objetos aqui que tem aqui, eu já modelei. Eu modelei no Blender, tá? E depois eu texturizei eles. Então, eu coloquei as cores. E depois eu trouxe para cá, para o motor de jogo, onde a gente junta tudo e faz a programação do jogo. Aqui se eu der Alt P, ó, já tem uma gameplay aqui prévia do game, né? Vou dar F11 aqui. Então veja isso daqui. Isso aqui foi tudo eu que construí aí ao longo das semanas, né? Aqui eu posso dar F para visão primeira pessoa. Então isso daqui tudo eu fui programando aí aos poucos. 100% aqui não é meu, por exemplo, essa mesinha não foi eu que criei, tá? Então tem objetos que você já consegue prontos, claro. E aquela estátua também, eu já peguei pronto, você baixa, tem vários sites que você baixa, isso tudo gratuito também, tá certo? Mas aqui é a parte da programação, é onde você vai fazer toda a programação do jogo, é uma parte também muito trabalhosa e que envolve uma linguagem de programação. Aí aqui eu tenho, ó, todos os materiais, são as texturas, ó, isso aqui é tudo textura que eu criei lá no Substance Painter. Cada objeto desse eu criei lá as texturas. Então é algo bem trabalhoso, né? Tem os materiais, aí tem os objetos 3D aqui que eu criei no Blender e alguns que eu trouxe de lá que já tinha pronto, né? Então essa parte aqui é a parte já ali chegando para o final. É também uma parte extremamente trabalhosa e demorada. Então é a programação do jogo. E depois você vai ali para a publicação. Então você tem aqui, aí você vai escolher, né? Qual é o seu foco? Você quer um jogo para celular? Vai publicar para Android, iOS?
vai querer publicar na PlayStation Store, no Xbox Store e tem outras plataformas também, né? Nintendo e por aí vai. Steam seria para PC, né? Então isso daí também geralmente você vai definir isso na concepção inicial do jogo, né? Qual é a plataforma? Para qual plataforma eu estou desenvolvendo? Porque se for para PC, apenas para PC, é uma coisa. Se for para celular, é outra. E se for para todas as plataformas, já é outro caminho, um terceiro caminho. Porque aí você vai ter que otimizar mais a versão de celular, a versão de consoles também, PlayStation, Xbox, você tem que otimizar mais essa parte, né? Então, em resumo, tá aqui a concepção, que é a ideia inicial, os rascunhos, o conceito, o projeto, que tipo de jogo vai ser, para qual plataforma você vai fazer, você ou vocês, né, se tratando aí de uma equipe. Temos o processo de modelagem, que é a criação dos modelos 3D, cenários e atores, ou a criação dos gráficos 2D, se for um jogo 2D. Temos a criação e aplicação dos materiais, os efeitos sonoros e as músicas, a programação do jogo e temos por fim aí a publicação em uma dessas lojas. Agora a gente vai para a parte 2 dessa aula. Bem, aqui nessa parte 2 vamos falar aí, vou dar algumas sugestões de aplicativos, até para vocês pesquisarem depois, quando tiverem o tempo. Ah, deixa eu pesquisar esse aplicativo para ver como é e tal, né? Então, em relação à modelagem 3D, eu listei aqui alguns que eu conheço e alguns dos melhores estão aqui, né? Então, temos aí o 3D Studio Max, que eu diria que é o mais utilizado, mas também é muito caro. Ele é utilizado aí desde os anos 80. Então ele tem uma longa história aí com games e com arquitetura e com propaganda. É um dos mais famosos, né? Considerado por muitos o melhor até. Agora ele é caro. Temos o Blender, que é o que eu uso. O Blender é gratuito. Qualquer um de vocês aí tendo PC pode baixá-lo. Cinema 4D, também bastante usado. Temos o Maya e o ZBrush. Esses quatro primeiros aqui, eles têm um estilo mais parecidos, tá? Você modela várias e várias coisas, objetos, enfim, né? Impressoras, um computador, um personagem também, né? Esse último aqui, o ZBrush, ele serve para escultura. Ele é mais direcionado para escultura. Então, o pessoal usa ele mais para fazer personagens. Ele é considerado o melhor do mundo para fazer personagens 3D. Então, monstros, os heróis dos games, as mulheres, os homens, os avatares, né? O pessoal usa mais o ZBrush para fazer. Ele também não é gratuito, tá? Em relação à criação de materiais e texturas, a gente tem o Substance 3D Painter, que é esse aqui que está aberto, que eu acabei de mostrar para vocês. É considerado por muitos o melhor, mas é pago também. Atualmente está custando aí R$ 260, né? E no caso já comprei ele há um tempo atrás. Temos esse aqui que é gratuito, o Pixel Mixer. Ele tem crescido bastante, então quem está começando pode começar aqui com o Pixel Mixer, que ele é gratuito, você não vai pagar nada, tá? E o pessoal também baixa muitas texturas gratuitas disponíveis aí na internet. Tem sites aí que fornecem texturas gratuitas, texturas de madeira, textura de pedra, textura de ferro, textura de ouro, texturas de teto, textura de concreto, com centenas de texturas gratuitas que você pode baixar e utilizar também nos seus jogos. E, inclusive, geralmente a gente faz um trabalho mesclado. Então, alguns objetos a gente realmente pinta manualmente, como aqui eu iria pintar, né, colocar os nomes e tal. Mas às vezes um chão, por exemplo, um chão de madeira, você não precisa necessariamente pintar. Você pode baixar uma textura de madeira e aplicá-la, né? Inclusive eu vou deixar nos comentários um vídeo que eu já gravei até aqui pré-eletiva, mostrando lá algumas ideias iniciais sobre esse processo de texturização. Eu já passei no grupo da gente, mas alguns não assistiram, pode assistir, vou deixar aí nos comentários, tá? Que aí eu mostro como é que você pode aplicar as texturas em alguns objetos. É uma aula rápida, porque na verdade isso daí você precisa estudar meses
para você começar a dominar. É um caminho muito longo, né? Todas essas partes aqui são muito longas. Em relação aos efeitos sonoros, está aqui o Audacity e o Music Studio, né? Eu coloquei aqui também esse Music Studio, ele é para Android. Ele vem com teclado, então você pode criar lá os seus efeitos sonoros. Agora existem diversos e diversos outros, tá? Aqui é alguns que eu conheço, né? O Music Studio mesmo nem é considerado assim um dos melhores, mas eu já usei ele, eu tenho ele, e ele tem uma versão gratuita que qualquer um de vocês pode baixar aí no celular de vocês. Ele tanto faz efeitos sonoros, como tiro, efeitos de suspense, aplausos, como ele também você pode compor sua música nele. E ele tem uma versão gratuita, aí tem lá bateria, teclado, piano, saxofone, violão, guitarras, e você pode fazer as suas composições nele e depois salvar como MP3. Que aí você não vai ter problemas com direitos autorais se você mesmo criar suas músicas, né? E também temos efeitos que você e músicas gratuitas que você baixa na internet. O próprio YouTube tem um repositório de músicas gratuitas, né? E tem também um serviço que eu diria que é o mais conhecido, é o Incompetech, Royalty Free Music, que lá você tem centenas de músicas para baixar sem direitos autorais. Você pode usar tanto nos seus vídeos como no jogo, nos seus projetos de games diversos aí, né? Em relação à programação, que é a engine de jogo, motor gráfico, a gente tem aqui, eu coloquei duas, a Unity e a Unreal, mas existem dezenas, tá? Então existe a Frostbite, existe a CryEngine e tantas outras. Aqui eu coloquei essas duas, que atualmente são duas das mais populares. Aqui eu estou com a Unreal aberta, né? A Unreal é gratuita, conforme eu já falei, só que se você lançar um jogo de sucesso, você tem que repassar 5% da renda para eles. Então é como um contrato que existe. Mas qualquer um de vocês tendo um computador aí pode baixar um Unreal e usar do jeito que eu estou usando aqui, sem pagar nada. Você só vai pagar se você lançar um jogo de sucesso. Aí você vai repassar 5%, ou seja, de cada R$ 100 você passa R$ 5 para a Epic Games, que é a empresa que faz aqui a Unreal, né? Mas de modo geral a gente considera como gratuita. Você pode estudar à vontade, tem centenas de tutoriais por aí. A comunidade apoia muito a Unreal. E fechando aqui essa parte, eu tenho só um último comentário, que é o seguinte: aqui você pode fazer tudo isso sozinho? Pode. Tipo, você vai ter a ideia do jogo, você vai modelar, você vai criar os materiais e aplicar, você vai criar os efeitos sonoros e as músicas, você vai programar e você vai publicar. É possível e eu conheço gente que faz isso, mas não é regra. As grandes empresas têm profissionais separados para cada parte dessa. Então existe lá o pessoal que vai idealizar o jogo, existe o pessoal da modelagem, eles vão criar os modelos 3D. Existe outro grupo que vai fazer a questão das texturizações, ou seja, vai criar os materiais e aplicar. Existe o pessoal da música e dos efeitos sonoros. Existe os programadores, que vão receber todo esse material para de fato criar o jogo. E também existe o pessoal que vai fazer todo esse porte para publicar nas diversas lojas, né? Na PlayStation Store, na loja do Xbox, no Android e tudo mais. Então, um grande jogo, isso aqui uma pessoa só não consegue fazer, não dá conta. É trabalho demais. Então, existem profissionais separados para isso. Para cada parte desse desenvolvimento, né? As grandes empresas trabalham assim, as médias também. Claro, se você que vai fazer um jogo simples, eu conheço gente que fez jogo sozinho. Jogo inclusive 3D, até um jogo bem elaborado, mas dá bastante trabalho você fazer. Então, normalmente, quando você quer se aprofundar nessa área, você não vai estudar tudo isso daqui. Eu confesso a vocês que eu já estudei tudo isso, eu estudo tudo isso aqui, mas não é o recomendável. Se você quer trabalhar nisso, você vai ter que se especializar em uma área aqui. Ou você vai ser um modelador, ou você vai ser o cara que cria e aplica as texturas nos objetos.
e faz a iluminação, ou você vai trabalhar com música, ou você vai ser o programador do jogo. Normalmente, para quem quer se dedicar e seguir esse caminho, o recomendável é que você se especialize em um desses pontos, porque é coisa demais para você dominar, então você tem que escolher, tá? Então, pessoal, a aula era sobre isso. Eu ia fazer, claro, esse debate com vocês, mas aí no grupo, qualquer coisa, a gente vai interagindo e eu também vou postar a atividade aí, tá certo? Valeu, pessoal.